Então, gravação iniciada. Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à reunião de pleno do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, a reunião do dia 9/10 de 2023. A pauta da reunião de hoje é conforme a que segue no chat ali, inserida pela Mona, a leitura da portaria com a nomeação dos novos membros. Logo em seguida, a eleição da nova coordenação. Terceiro ponto da nossa pauta de hoje é o relatório de gestão, da gestão 2021-2023. E, por fim, a questão da passagem de bastão, com algumas informações que nós gostaríamos de deixar aí registradas para os novos membros e, sobretudo, para a nova coordenação. Então, sem mais delongas, até porque a gente faça uma reunião objetiva, e dentro do seu tempo eu vou tomar a liberdade de apresentar, por uma questão de, enfim, de registro, né? A gente tem o hábito de deixar as reuniões do colegiado públicas no YouTube, então eu vou compartilhar a portaria de nomeação com vocês e vou fazer a leitura do documento. Então, no dia 27 de setembro de 2023, a portaria de número 98 dispõe sobre a composição do Colegiado Setorial de Artes Visuais. Secretaria de Estado da Cultura, no uso de suas atribuições previstas no artigo 90, inciso 1º da Constituição Estadual e nos artigos 32, inciso 1º e 3º da Lei Estadual número 13.601, de 1º de janeiro de 2011, com fundamento na portaria 32, de 13 de junho de 2011, e o constante do processo 17 11.00.00013.17.6, resolve, artigo 1º, nomear os abaixo indicados representantes do poder público e da sociedade civil para o mandato 2023-2025 do Colegiado Setorial de Artes Visuais. São os representantes da sociedade civil. Titular, Sofia Perseu. Suplente, Margarete Costa Moraes. Titular, Jussara Moreira de Azevedo. Suplente, Eric Maciel. Titular, Mona Carvalho. Suplente, Ramon Velasco. Titular, Vera Pelim. Suplente, Crislane Arbusti. Titular, Bárbara da Costa. Suplente, Marina Câmara. Titular 6, Daniel Escobar. Suplente 6, Aline Zimmer Pereira. Titular, Viviane Kauer Poça. Suplente, Maurício Bittencourt. Titular, Santiago Passos. Suplente, Andréa dos Santos. Titular, Anne Anicê. Suplente, Lisiane Rabelo Machado. Titular, Laura Frois. Suplente, Henrique da Silva. Aí os representantes do poder público indicados pelo governo do estado. Titular, Carla Dias de Borba. Suplente, Adawane Zimovski. Titular, Janice Martins Appel. Suplente, Daniele Alana da Silva. Titular, Wagner da Silva de Melo. Suplente, Vladimir Cavaleiro. Titular, Caroline Leite Ferreira. Suplente, Isis Tamara Mineiro de Abreu. Titular, Jean Link. Suplente, Lucas de Bairros. Parágrafo único. O mandato dos representantes da sociedade civil do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, de que trata esta portaria, será de 2 anos, improrrogável, sendo permitida uma única recondução a contar da data de posse. Artigo 2º, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Beatriz Helena Miranda Araújo, secretária de Estado da Cultura. Então, esta é a portaria. É preciso que o Colegiado Setorial de Artes Visuais, então, preste atenção no seu vencimento para organizar daqui 2 anos também as novas eleições, então, do colegiado. Tá? A gente segue conversando sobre coisas mais específicas, sobre organização, estruturação de pastas, documentos e estratégias de memória logo em seguida. Alguma dúvida, alguma questão? Alguma pergunta em relação à portaria de nomeação? Ela já se encontra também na pasta da gestão de vocês, tá? Ela já está lá inserida. A gente conversa um pouquinho mais sobre isso depois. Podemos passar, então, para o segundo item de pauta, que é a eleição da nova coordenação. Sim, muito importante, Edson. Sejam muito bem-vindos ao Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, na sua gestão 2023-2025. Vamos à eleição da nova coordenação, então.
Nós fazemos isso de uma maneira bastante descomplicada e faremos isso da seguinte maneira. O fórum, então, o pleno fica aberto para os possíveis candidatos que queiram se pleitear, enfim, se candidatar à coordenação do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul na sua gestão 2023 a 2025. No entanto, de acordo com o regimento interno do Colegiado Setorial de Artes Visuais, apenas os membros eleitos pela sociedade civil podem ocupar os cargos de coordenação e coordenação adjunta. Portanto, há esse impedimento em relação aos participantes indicados pelo governo. Então, o fórum fica aberto. Quem quiser se candidatar e pleitear a gestão e a mesa diretiva do colegiado, este é o momento. Gui, a Crislaine perguntou ali também uma questão sobre os suplentes, se podem concorrer ou só titulares. Suplentes podem concorrer. Não há nenhum impeditivo, de acordo com o regimento interno, de que os suplentes da sociedade civil concorram aos cargos de gestão do colegiado. Menos o de coordenação. Menos o de coordenação. Bom, gente, eu vou colocar meu nome à disposição em virtude de uma continuidade de trabalho, né, da gestão e uma livre e espontânea pressão dos meus queridos colegas. Não, mentira, mas porque eu realmente entendo, né, que é importante a gente continuar com o trabalho que vinha sendo desenvolvido, assim, enfim, queria colocar meu nome à disposição para a coordenação do colegiado. Bárbara, eu fico muito contente com a tua disponibilidade em te candidatar à coordenação desse fórum. Acho que tu, se fores eleita pelos teus pares, vai, sem dúvida, desempenhar um trabalho bastante importante. Você é uma mulher politizada, uma mulher, mãe e ocupando um lugar importante também em Santana do Livramento e, desde sempre, muito preocupada e muito interessada pelas questões das políticas culturais, especialmente a das artes visuais. Então, eu, como ex-coordenador desse fórum, que é o Fórum de Discussão das Políticas Públicas Relacionadas às Artes Visuais no Estado, fico muito contente com a tua disponibilidade em te candidatar à coordenação. Vou passar a palavra para a Cris, que se inscreveu. Eu só cumprimento pela manifestação da Bárbara, tá? Sempre foi muito presente durante toda a nossa gestão, tanto no acompanhamento dos grupos de trabalho, né? Inclusive já iniciou no grupo do mapeamento, da qual eu era coordenadora, né? E eu acho que é importante esse processo de continuidade, porque o mapeamento ainda não não findou, né? Então, isso é importante. E eu sugiro, assim, que quem for se candidatando, que escreva no chat ali, tá? E a gente acompanhe por ali, da mesma forma que coloquem suas presenças ali. Eu acho que a gente não precisa colocar as presenças no chat, Cris. Acho que o mais importante é, talvez, as pessoas darem o seu de acordo agora e a gente fazer uma votação, né? Já que a Bárbara se candidatou, acho que a gente pode fazer uma primeira rodada de votação. Então, eu peço, como... Tem mais alguém que gostaria de se candidatar à coordenação do colegiado? Então, dou-lhe 1, 2, 3. Então, vamos votar pela candidatura da Bárbara da Costa. Eu peço que, se vocês estão de acordo, que indiquem pelo chat que estão de acordo com a candidatura. Votam titulares apenas, como lembrou o Edson. Eu já estava votando, eu não posso mais. Você não vota mais, Cris. Eu também já estava votando. Bem, coloquei de acordo ali, mas ignoro. Mas pode, né? Colocar de acordo. Acho que sim. Mais acordo com a Bárbara. As pessoas solicitem que votem, indiquem se estão de acordo com a candidatura da Bárbara à coordenação do colegiado.
Muito bem, Bárbara, me parece que fostes eleita, então. Meu Deus. Bom, gente, muito obrigada. Acho que seria bom, né, Bárbara, se apresentar, porque tem muitos que não a conhecem. Tá, muito bem. Nossa, o Gui também já me apresentou um pouco, né? Eu sou mãe, assim, não gosto de colocar isso como título porque é trabalho, né? Sou professora de arte já há 10 anos, atuando no setor, sou artista também, né? Mestrando em artes visuais. E moro aqui na região da fronteira, na região 6, em Santana do Livramento, né? E fui me colocando nesses papéis, acho que é muito importante, assim, né? A gente tem feito uma defesa do aparelhamento e os equipamentos, principalmente do sistema, né? Das artes visuais estão muito concentrados ainda na região funcional 1, então, e a gente vê uma carência, assim, bastante grande, assim, estou a 500 quilômetros de Porto Alegre, então, essa certamente é uma pauta que eu entrei no colegiado defendendo e é uma ideia que a gente tem de construção, inclusive com a visibilidade, né, de se mostrar existente ali pelos dados que, se der tudo certo, o mapeamento vai nos colocar nesse mapa, né, Cris? Mas, enfim, gente, eu estou aqui para trabalhar à disposição de vocês, enfim, acho que é importante falar nesse momento, assim, que das minhas atribuições todas, né, eu falei para o Guilherme, eu tinha muito receio de assumir esse papel de coordenação no colegiado por justamente um acúmulo de funções, né, eu dou 35 horas aula no estado, então tá bem puxado, assim, estou finalizando o mestrado, mas eu acho que a gente vai trabalhar muito horizontalmente, assim, então eu queria já colocá-los nesse lugar, né, de que é um grupo de trabalho e que nós todos venhamos a fazer isso juntos, tá bom? Aí, Obrigado, Bárbara. Bom, já que tu fala também de um grupo e que a tua intenção de gestão é fazer um grupo horizontalizado, eu sugiro que tu, então, que a gente passe também as candidaturas dos outros membros, né, da mesa diretiva, por exemplo, tua coordenação adjunta, a secretaria e alguém que, pelo regimento interno, fica responsável pelas atribuições de comunicação do colegiado, né? Então, nós temos mais esses 3 cargos da mesa diretiva ainda a votar. Eu acho que tu poderias indicar alguém, se tu tem alguma afinidade, gostaria de trabalhar com alguém, e outras pessoas também podem se indicar para esses outros cargos. eu não conversei, assim, especificamente com ninguém, né? Olha aí, a Aline até saiu da reunião. A única pessoa que eu tinha falado com era com a Aline, e a Aline saiu. Voltou a Aline. A Aline estava te chamando. Alguém com quem Caiu eu aqui, tinha... gente, desculpa. Eu tinha comentado, né, Aline, da gente, enfim, de pensar alguma coisa, porque eu conheci a Aline num outro curso, né, que a gente fez junto, que foi promovido pela Jaque, que era membro também aqui do colegiado. Enfim, é alguém que eu pensei, mas eu, assim, não é, tá, Aline, não é uma obrigatoriedade. Eu acho que também todo mundo fique à vontade, né, se candidatar, assim, o processo é esse, né, gente? A gente está aqui para trabalhar pela construção dessa política pública para as artes visuais, então é de interesse coletivo, né, a questão. Assim. Uhum. Mas cada um... Eu estava até olhando novamente o regimento ali. Eu tenho interesse no cargo de secretária, não sei se é isso que tu está falando, ou tu está falando da coordenação adjunta. Agora seria a coordenação adjunta de... Não, tanto faz, podemos eleger primeiro secretaria, depois coordenação adjunta, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Olha, já se colocou... Acho que ainda não, talvez, um cargo de coordenação, mas acho que contribuir na parte da secretaria. Então, acho que eu me sinto mais apta nesse momento, assim, agora. A pessoa que está chegando, assim, no colegiado. Então, podemos votar uma candidatura de secretaria para a Aline. Mais alguém gostaria de se candidatar a secretário ou secretária do colegiado? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, 3. Então, solicito que vocês indiquem se estão de acordo com a candidatura da Aline Zimmer para a secretaria do colegiado.
Bah, que presente. O colegiado vai estar muito bem secretariado, Aline, porque a Aline é uma pessoa com uma capacidade de organização imensa, com uma capacidade textual também excelente, então, muito bem assessorada, Bárbara. Muito bom, muito bom. Bom, Aline, estás eleita secretária do Colegiado Setorial de Artes Visuais. Agradeço, gente. Espero poder contribuir bastante nessa próxima gestão. Muito bem. Pessoal, temos que ainda eleger a coordenação adjunta. Alguém se candidata? Guilherme, o que faz o coordenador adjunto? Olha, pelo que a Bárbara está indicando, ela quer uma gestão bastante horizontal e participativa, nada de adjuntos figurativos, né, Bárbara? Então, mas a Bárbara, ela vai dar o tom da gestão dela. Não sei o que a Bárbara espera. De coordenação é junto, a vice é junto. Só isso que eu tenho para dizer. Mas é uma representação, Vera, como titular e suplente, entende? Representa a coordenação nos momentos de ausência ou impedimento da coordenação. Formalmente é isso. Tens interesse, Vera? Não, eu não tenho interesse, é que eu não tinha claro qual o papel da coordenação adjunta. Por que tu não te candidatas, Vera? É porque eu acho que os jovens merecem. Verinha, fazer só meninas na coordenação. Os mais jovens. Eu acredito nos jovens. Pessoal, precisamos eleger alguém para a coordenação adjunta. Vamos lá. A gente se inspira em Guimarães Rosa, que a vida quer da gente a coragem. Vamos lá. Edson, com a palavra. Vou contribuir para o debate, então, já que a Vera é sempre muito gentil, né? Mas tem uma coisa que é muito interessante, Vera, que é somar a experiência de quem está mais tempo aí com a presença jovem. Eu acho que seria se tu estiveres à vontade para isso, ou qualquer outro colega que esteja à vontade, para fazer essa dobradinha sempre é muito interessante. Então, talvez seja um ótimo nome, Vera, para trazer essa experiência toda, e as ponderações que fizeste nas últimas reuniões acalmam também o furor dos jovens, às vezes. Então, acho que é legal a presença da experiência no processo. Enfim, só contribuindo para o debate. Eu te agradeço, Edson, tu que é gentil, mas é que, na verdade, eu receio não dar conta por tantos projetos que eu me envolvo, né? E quando eu me envolvo, eu gosto de assumir compromissos de verdade. Eu ficaria mais à vontade se tivesse outra pessoa que somasse junto com a Bárbara esse momento. Eu agradeço, carinhoso, que tu és sempre comigo. Não pode ser suplentes? Pode? Laura Frois? Não gosta? Vi uma manifestação tua que tu estava com vontade de retomar, né? A Laura também tem experiência em gestão, né? A Laura foi diretora do IAV também. Laura, Vera tá te convocando, ó. Já disse que não. A gente não te escuta, Laura. Ah, tá sem microfone. Mímica. Botar no chat ali.
Laura, experimenta escrever no chat se tu queres fazer uma colocação. Se ela não está falando, não está escutando, eu acho também. Falando em experiência, Edson, quem tem muita experiência nesse grupo é a Margarete Moraes. Bom, Não. Pois é, eu lancei Recém estou assim, chegando e sou suplente. Primeira reunião. Margarete Não foi posso. minha primeira coordenadora de artes visuais, Uhum. de artes plásticas, né, na Secretaria de Cultura. Mona, te inscrevestes? A Mona, Sim. eu acho Ali que no chat, a Margarete votou na Vera, a Vera votou na Margarete, eu acho que Vera e Margarete poderiam estar auxiliando como coordenadoras adjuntas e comunicação, e dar essa força para as gurias que vão estar começando. Fica a dica, gurias, acho que vai ser um time bem bacana. Eu, como coordenadora adjunta, lembro que eu fiquei numa situação, né, assim, de ser indicada e as pessoas criarem essa expectativa, eu tinha exatamente esse receio pelo meu trabalho, né, de poder realmente estar sendo o braço direito do Gui. Nem fui tanto, né, mas o Gui sempre esteve muito disponível. Eu tive até umas sortes de quando eu tinha que fazer algumas reuniões, as reuniões serem canceladas, né, porque eu, como vocês já perceberam nesses anos, eu sou um pouco mais bastidor, né, mais bafa, assim, mais quietinha. E o Gui desenvolve isso muito bem. Então, eu acho que a Bárbara vai desempenhar essa continuidade muito bem. E o que ela precisa ter é alguém que esteja ali caso precise e que colabore com essas trocas todas que o colegiado como um todo vai fazer sempre, né? Não fica ali entre os 3, 4 da coordenação, né? Só para ter para quem direcionar mesmo, sabe? Então, fica de novo uma cutucada para as gurias, e de repente convidar as pessoas, né, os novos membros que estão chegando, se alguém tem alguma afinidade com a comunicação, com contato com veículos de comunicação que possam estar dando esse início, né, junto com a Bárbara, de não terem receio. A gente não está falando de um trabalho super difícil, né, com bilhões de coisas. Sim, vão ter momentos de muito trabalho, mas ele é coletivo acima de tudo, né? Então, a gente pode estar, enquanto coordenação, chamando e convidando as pessoas do colegiado como um todo, e até mesmo pessoas de fora, para nos auxiliarem em tudo isso, porque nós somos representantes, né, gente? Então, a gente está representando e a gente tem que dialogar com as nossas regiões, com as outras pessoas. Então, não se sintam receosos em, de repente, topar essa. É meio estranho para quem está chegando, que não conhece ninguém, mas para mim foi estranho e foi tribom. Hoje eu saio com amigos excelentes, uma pessoa melhor, com maior conhecimento, e tenho ido muito mais a Porto Alegre, tenho vontade de me envolver em outras coisas, inclusive estamos já envolvidos em outras coisas, a mesma diretoria, com outros projetos. Então vale a pena, fica a minha fala, tá? Beijos. Obrigado, Mona. Sofia, não gostaria de participar como coordenadora adjunta? Pois é, eu acabei de mandar a mensagem ali no grupo, quer dizer, no chat ali, porque eu estava aqui matutando, né? Eu confesso que eu fico, assim, um pouco entoando a Vera nesse sentido, de daqui a pouco me voluntariar e não conseguir ser uma parceria, assim, boa para as gurias. Mas, aquelas, se ninguém mais, assim, tiver disposto e tal, vamos lá, gente. Também pegar. Então, muito bem, Sofia apareceu se candidata à coordenação adjunta. Por favor, se tem mais alguém que gostaria de se candidatar, dou-lhe 1, 2, 3. Digam se estão de acordo pelo chat com a candidatura de Sofia Perseu à coordenação adjunta do Colegiado Setorial de Artes Visuais. Por favor. Gente, a coisa tem que andar. Sim, vamos lá, vamos lá. Bora, Vamos em Sofia! frente. Bora, Bárbara, vamos lá. Então, Sofia Perseu, meus parabéns, eleita coordenadora adjunta do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, nossa gestão 23-25. Vamos agora para o último cargo, que é desse papel de assessoramento com a comunicação do colegiado, que é uma pessoa que também faz parte da mesa diretiva. A Laura indicou que poderia ajudar com esse papel. Laura, toparias? Sim.
Então, vamos votar a candidatura, se nem mais alguém. Então, vamos votar a candidatura da Laura à assessoria de comunicação do colegiado. Indicam se estão de acordo. Que coisa linda, gente. Um colegiado cuja sua coordenação é inteiramente de mulheres. Fico muito contente. Mulheres no poder. Isso aí. Muito bem, então. Fica eleita a coordenação do Colegiado Setorial de Artes Visuais para a gestão de 23 a 25, cuja coordenadora é a Bárbara da Costa, coordenadora adjunta Sofia Perseu, secretária Aline Zimmer e assessoria de comunicação Laura Froes. Muito obrigado, gente. Então, temos muito a conversar depois, fazer toda a passagem de bastão para vocês, mas não é muita coisa, tá? Então não se assustem. Gente, podemos passar para o nosso terceiro item agora, que é a apresentação do relatório de gestão. Estão de acordo? Então eu vou apresentar. Deixa eu achar só um minutinho. As janelas abertas. Muito bem. Conseguem ver? Sim. Sim. Tá, é que vocês vão desaparecer para mim em função da apresentação, mas é importante que vocês vejam. Então, vamos fazer uma apresentação breve do relatório de gestão, da gestão 2000 e... Aceitar alguém que acabou de entrar aqui, um minutinho. Feito. Da gestão 2021-2023 do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul. Nós dividimos a apresentação em 5 itens rápidos, sintéticos, então vamos falar um pouquinho sobre as questões de reuniões e memória, depois as práticas de documentação do colegiado. No terceiro item falaremos sobre a questão do plano setorial, no quarto item comentaremos um pouco sobre o mapeamento. Eu também convido a Cris a contribuir com esse item em particular, e no último item falaremos sobre a representação da sociedade civil. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão das reuniões e memória. Então, durante a minha gestão, o Colegiado Setorial de Artes Visuais se organizou ao redor de grupos de trabalho. Nós estabelecemos um grupo de trabalho que foi o GT Formação, eu coordenei esse grupo de trabalho. Estabelecemos um grupo de trabalho relacionado ao mapeamento, que foi coordenado pela Cris Ares. Estabelecemos um GT de comunicação, que foi inicialmente coordenado pelo Diego Vac, e no seu final foi coordenado pela Mona. Estabelecemos também um GT de plano setorial, que foi coordenado por mim e depois pela Jussara Moreira, e tivemos um GT de fomento e editais, que foi coordenado pelo Super Edson Possamay, que tem conhecimento super profundo e super apropriado a respeito dos mecanismos de fomento, legislação e dos editais. Então, nós procuramos organizar os trabalhos, digamos assim, do Colegiado Setorial de Artes Visuais durante a minha gestão, ao redor de grupos de trabalho específicos. Esses grupos se reuniam em outros momentos, tocavam os seus assuntos, os seus trabalhos, e traziam os assuntos já desenvolvidos ou evoluídos para as próprias reuniões de pleno, de modo que a gente, no momento de tomar alguma decisão, fazer alguma votação, esses assuntos já haviam sido desenvolvidos. Então, como uma sugestão para vocês, também estão iniciando, trabalhem com grupos de trabalho. Eu acho que é um mecanismo interessante, importante, que agiliza o trabalho do colegiado, mas fiquem também super à vontade para construir e estabelecer os grupos de trabalho que vocês julgarem pertinentes. Em 2023, fizemos 8 reuniões de pleno do colegiado, tivemos 6 reuniões de GT, comunicação, tivemos 5 reuniões de coordenação da mesa diretiva do colegiado, fizemos 4 reuniões do GT do plano setorial e tivemos 2 reuniões da coordenação dos coordenadores de colegiado com a coordenação do Sistema Estadual de Cultura. Em 2022, tivemos 10 reuniões de pleno, 8 reuniões de GTs, 6 reuniões de coordenação e 5 reuniões com a coordenação do Sistema Estadual de Cultura. Já em 2021, tivemos 6 reuniões de pleno, 6 reuniões de coordenação,
2 reuniões com a coordenação do Sistema Estadual de Cultura e com os demais coordenadores dos outros 12 colegiados. Como um hábito, durante a minha gestão, nós passamos a incluir todas as reuniões, gravamos todas as reuniões, e todas elas são postadas no YouTube do colegiado, porque essa foi uma medida de transparência que nós adotamos durante a minha gestão. Então, também fica uma sugestão para que a nova gestão siga com esse modelo. Acho que a gente faz um trabalho que é um trabalho de interesse público aqui no colegiado, então, quanto mais transparente formos, mais eficaz é a nossa capacidade de representação, e tanto mais a gente dá um retorno propositivo e justificado à própria sociedade civil. Vocês foram eleitos pela sociedade civil, vocês passam então a desempenhar cargos que são cargos de interesse público, e é sim importante que vocês também justifiquem, né, as decisões que vocês tomam dentro desse colegiado para o restante da sociedade civil. Nós organizamos o YouTube do colegiado em diferentes playlists, então a gente tem uma playlist específica para o mapeamento, uma playlist específica para cursos e atividades de formação, e 2 outras playlists, uma para as reuniões de grupos de trabalho e uma para as reuniões de pleno. Tá? Vou falar um pouquinho sobre a questão da documentação agora. Vocês vão receber, a partir da documentação que vai ficar da gestão 21 a 23, e também da gestão passada, né, da Mel, do Ben e do Edson, um conjunto bastante significativo, bastante contundente, de documentos que nós julgamos importantes e que consubstanciam, digamos assim, os interesses, né, da sociedade civil relacionados às artes visuais. Em particular, esse documento, um documento do dia 17 de setembro de 2021, ele foi feito pelo Pleno, justamente no dia da eleição da coordenação, quando eu, a Mona e a Cris assumimos a coordenação da nossa gestão. Esse documento, ele possui uma série de indicações que foram feitas ao FAC Visual, que foi o primeiro edital do FAC para as artes visuais. Então, ele é um documento significativo, porque ele apresenta uma série de informações super bem elaboradas, né, que trazem esse acordo dos membros que participaram dessa discussão no Pleno, e avança uma série de especificidades sobre as artes visuais que seriam bastante interessantes de serem agora revisitadas, né. Nós, inclusive, quando precisávamos dar algum tipo de recomendação, ou quando éramos solicitados a dar algum tipo de recomendação para sistemas de fomento, nós recorríamos a esse documento. Então, ele é uma espécie de modelo, assim, de paradigma que surgiu bem no início da minha gestão e que pode ser usado por vocês, pode ser revisitado, reelaborado, rediscutido, e melhor que o seja, aliás, por vocês, né? Mas ele é um documento importante, eu acho que ele já traz algo, um chão, né, um terreno importante para as discussões de vocês a respeito dos tipos de recomendações que podem ser feitas para a SEDAC ou para outras instâncias do próprio Sistema Estadual de Cultura. Tá? Por exemplo, olhem aqui a questão das ações contempladas por projetos, né? Aqui a gente estabelece uma série de ações diferentes ou objetos diferentes para os editais, né? E faz uma descrição minuciosa, assim, do que seria a produção artística, do que seria produção de exposições, educativa, editoração, formação. Então, ele é um documento bem completo, assim, que eu julgo que seria interessante que vocês retomassem em algum momento. Tá? Além disso, ele faz recomendações sobre vários outros assuntos, assim, que são temas que vocês podem consultar eventualmente. Por exemplo, eu lembro que esse assunto sobre ponto ou pontão de cultura e o programa RS Seguro foi um tema extremamente debatido pelo colegiado, foi debatido ad nauseam pelo colegiado. O colegiado discutiu calorosamente esse tema, né, e chega a um consenso interessante e justifica o porquê dessa recomendação que foi feita ao FAC, embora o setor de fomento não tenha acatado essa recomendação específica do colegiado. Mas então, é um documento que fala um pouco sobre também a memória do colegiado e a memória das suas decisões até o presente momento. Para além disso, nós nos engajamos de uma maneira bastante ativa durante a minha gestão
tomamos parte de uma maneira ativa e contundente de discussões políticas, né? Eu trago isso para sugerir para vocês que o colegiado também é o lugar e o espaço para o debate de políticas públicas e que nem sempre as instâncias estão de acordo, as instâncias do sistema estadual estão de acordo. Há, às vezes, algo da ordem de uma disputa política e isso não pode ser escamoteado, isso não pode ser colocado debaixo do tapete, isso precisa aparecer de algum modo, e isso precisa ser discutido, e tão melhor se isso for discutido de uma maneira clara, transparente, com a própria sociedade civil, que é a mais interessada nas políticas culturais públicas do Estado. Então, esse texto ele foi publicado por mim e pelo Edson no jornal Correio do Povo, e tratava justamente, eu não lembro exatamente que data foi em 2022, vejam, um ano atrás, né, tratava da Conferência Estadual de Cultura, que é um tema que está se recolocando nesse exato momento. Então, fica também como um documento a ser consultado, a ser lido e apropriado por vocês. Tá? Vamos falar um pouquinho agora do plano setorial. O plano setorial foi um trabalho realizado pela gestão da Mel Ferrari, do Edson Possamay e do Ben Berardi. Nós herdamos na minha gestão o plano setorial das artes visuais para o estado do Rio Grande do Sul e procuramos atender uma solicitação da própria SEDAC, que foi uma solicitação de sistematização desse plano setorial. Então, convocamos o IEAV para alguns encontros e ativamos o GT de plano setorial para participar de uma maneira ativa da sistematização do plano setorial. E o que se apresenta, então, para o restante do sistema estadual de cultura e para o restante da sociedade civil é um plano setorial das artes visuais para o Estado, que está organizado conforme a solicitação da SEDAC, em diferentes eixos. Cada um desses eixos possui objetivos estratégicos, iniciativas, metas, as diferentes ações para cada uma das metas, o prazo para elas, os responsáveis por essas ações e os seus respectivos indicadores de realização, de sucesso e assim por diante. Então eu vou ler rapidamente para vocês, assim, o primeiro eixo ele fala sobre o papel do Estado na gestão e na organização das artes visuais. Ele, enquanto objetivos estratégicos, fala do fortalecimento da difusão das artes visuais no Estado e da consolidação da gestão das artes visuais no Estado e estabelece iniciativas, metas e ações diferentes. O segundo eixo vai falar da democratização e da ampliação do acesso às artes visuais, com 2 objetivos estratégicos também específicos. O terceiro eixo vai falar do incentivo aos agentes das artes visuais, fazendo aqui uma diferença, uma distinção que vem também da nossa familiaridade com as discussões sobre o sistema da arte e que diz respeito a um reconhecimento de que existem nas artes visuais agentes institucionais e agentes individuais. Então são pensadas também iniciativas, metas e ações específicas, ora para os agentes institucionais, ora para os agentes individuais. O quarto eixo trata da questão do financiamento e do fomento ao setor das artes visuais. Tá? O seu objetivo estratégico é garantir mecanismos de financiamento e fomento aos produtores das artes visuais no Estado. E o último eixo do plano setorial das artes visuais é da pesquisa e do mapeamento continuados nas artes visuais. Tá? Então ele procura, por um lado, consolidar essas estratégias de pesquisa, de mapeamento, de diagnóstico das artes visuais, cumprindo com uma determinação legal da própria legislação que institui o Sistema Estadual de Cultura e que prevê, por um lado, como vocês viram lá na palestra da Marlise, instâncias específicas e, por outro lado, instrumentos específicos, e o Plano Estadual de Cultura e os planos setoriais são um desses instrumentos, mas os mapeamentos e os sistemas de informação também fazem parte desses instrumentos de gestão, né? Então, o segundo objetivo estratégico desse quinto eixo é fomentar os métodos diferentes de divulgação e de difusão de informações sobre o setor das artes visuais no Estado. Tá? Então, eu trago como uma primeira apresentação para vocês do plano setorial, porque ele vai ser um objeto de discussão agora, muito provavelmente, na Conferência Setorial das Artes Visuais, que está sendo já organizada e estruturada pelo IEAV, pelo Sistema Estadual de Cultura e pela SEDAC, e em parceria também com o Colegiado Setorial de Artes Visuais. Então, essa é uma pauta que Bárbara, Aline e
e Sofia e lá na ordem do dia para você. A questão do plano setorial das áreas. Vamos para a questão do mapeamento agora rapidamente. Então, o mapeamento ele conta com 278 assinaturas de apoio em uma petição pública, talvez mais agora, porque faz um tempo que nós fizemos essa apresentação. Ele contou com em torno de 20 reuniões de trabalho, mas é possível que tenham sido mais, tá, gente? 6 equipamentos do Sistema Estadual de Cultura foram inicialmente envolvidos, 7 universidades gaúchas públicas e privadas foram envolvidas, com respectivos representantes. A primeira etapa de três etapas diferentes está quase concluída, que é a etapa de pesquisa, de calibragem dos referenciais de pesquisa e preparação do formulário de pesquisa e dos seus instrumentos. Nós fizemos 4 participações em debates públicos com o mapeamento. Existe um projeto de pesquisa escrito, existe já um instrumento de pesquisa desenvolvido, um instrumento de pesquisa bastante bom, e um artigo publicado e outro ainda no Trello a respeito do mapeamento setorial do por último, mapeamento. Acho que não. Bom, se a Cris quiser contribuir depois, pega a palavra, Cris. Ah, bom. Vamos Tu queres que eu contribua agora? Pode ser. Tu concluir. Sobre o mapeamento, a gente iniciou com reuniões do grupo de trabalho. Final do ano passado, teve a apresentação de uma minuta, depois de uma série de discussões sobre o interesse de cada universidade, que tinham interesses distintos, o Tarson, pelo Estado, fazendo uma pesquisa que era muito mais voltada aos dados estatísticos oficiais, o colegiado acabou propondo um mapa interativo, e, ao final, se decidiu criar uma minuta, um projeto, um mapeamento, envolvendo todas as universidades que oferecem curso de artes visuais, né? Isso envolve 7 universidades, e aí fizemos o convite a várias instituições, a órgãos do Estado, e no final do ano passado, em 2 reuniões de apresentação desse projeto de pesquisa, e no momento também, quando a gente fez o convite a todas as universidades a participarem do comitê científico. O projeto estabeleceu, com a proposta de fazer uma pesquisa na abrangência de todo o território do Rio Grande do Sul, tá? Então, uma abrangência estadual, sobre os agentes individuais, né? Porque sobre agentes institucionais costuma ter mais informações e pesquisas nesse sentido, mas sobre as condições das práticas dos agentes individuais, não temos praticamente nada, tá? Então, foi estabelecido também um corte temporal, pensando esses anos de lei emergencial e tudo mais, né? E agora até tem a Paulo Gustavo, e estabelecido 3 comitês nesse processo de pesquisa. O comitê articulador é basicamente o colegiado que faz essa articulação de encontros de interesse, de reuniões, de contribuições para o mapeamento e tudo mais. Foi basicamente exercido pelo GT Mapeamento, por mim, né, enquanto articuladora, e segue o colegiado acompanhando todo esse processo, de cada uma dessas etapas que vão acontecer, são 5 etapas, tá? Estamos na 2ª etapa, adentrando para a 3ª, né, que é a constituição do comitê técnico, mas ainda estamos na conclusão do comitê científico, que eu e o Guilherme ficamos bastante envolvidos com outras questões, então ainda falta concluir o relatório, né, dos trabalhos do comitê científico, que fez um belo instrumento de pesquisa,
o comitê científico era responsável por colocar as questões conceituais, né, teórico-conceituais, e também do instrumento de pesquisa. Inicialmente, se propôs fazer uma pesquisa híbrida, quer dizer, eu vou pedir para a Margarete e para a Laura fecharem os microfones, se possível. Tá? Inicialmente, foi pensado uma pesquisa sobre dados dos materiais dos editais e também um formulário de entrevista. Ao final, se decidiu que fazer a pesquisa sobre documentos é algo que o colegiado não conseguiria dar conta no momento, e se a gente conseguir aplicar esse instrumento de pesquisa, que é a entrevista, que ficou muito, muito redondinha, muito bonita, né, estamos orgulhosos do trabalho, vai ser um grande avanço no nosso setor. Então, eu acho que é isso. As universidades que estão envolvidas é a Universidade de Pelotas, com a Raquel Azambuja Santos. Da FURG tem participando os professores, pesquisadores, o Felipe Caldas, a colega de vocês aqui nessa nova gestão, a Janice Appel, e a Viviane Cueco, tá? Da Universidade de Santa Maria é a Rebeca Stump, que está acompanhando. Da UERGS, a Universidade do Estado, é a Mariana Silva da Silva. Da Fivale, a Alexandra Eckert. Da UX, a Silvana Bones. O Tarson Nunes continua participando enquanto Assembleia Legislativa agora. Do Instituto de Artes da URGS, a Bruna Fetter, a Lilian Maus, a Niura Ribeiro, e o Guilherme aqui por uma contribuição também da filosofia, né, Guilherme, mas pelo Instituto. E o IEAV nos acompanhou desde o início nesses debates também, eu acho que foi a segunda instituição contatada, a Adriana está aqui presente na nossa reunião, né, e sempre se colocou à disposição e continua se colocando à disposição. E temos também a contribuição lá da FURG, da Débora Amaral, que foi muito, ela foi muito presente, me ajudou muito nesse processo de articulação com os pesquisadores, tá? A princípio eu vou deixar por isso, porque do mapeamento é muita informação, talvez se faça uma outra reunião mais detalhada. Só é importante dizer que o comitê científico, ele foi autores e pesquisadores com pesquisa relacionada ao tema, né? Então esses eram os critérios de participação, né, de que as pessoas que estivessem ali tivessem também algum tipo de formação e, sobretudo, de pesquisa sendo desenvolvida dentro desse recorte teórico que foi pensado para o próprio mapeamento, e eu faço parte da coordenação, então, do mapeamento setorial, pelo menos do seu comitê científico. E uma das últimas deliberações do comitê científico, assim que estabeleceu e terminou o seu instrumento de pesquisa, foi de indicar, então, a Cris Arnes como a coordenadora do último comitê, que é o comitê técnico, né? Então, fica como uma indicação do comitê científico o nome da Cris Arnes como coordenadora do comitê técnico, que é o comitê que vai realizar a aplicação desse instrumento de pesquisa e a organização desses dados brutos iniciais, para que depois eles voltem, então, para o comitê científico, para uma análise e para uma discussão a partir da sua calibragem conceitual e teórica que foi pensada para a pesquisa, tá? Bom, eu passo adiante, então, e vou para a conclusão agora da apresentação, sem tomar mais o tempo de vocês, a questão da representação da sociedade civil. Aqui também acho que a Cris poderia contribuir, mas a Cris é muito vinculada, assim, gosta de fazer uma organização de dados, né? Então aqui ela traz as regiões funcionais do estado do Rio Grande do Sul que participaram, que tiveram algum tipo de participação no colegiado setorial de artes visuais, e eu acho que seria interessante também de discutir o quanto nós
agora, com a nova composição, iremos abranger novas regiões ou deixamos de abranger outras, enfim. Essa é sempre uma discussão muito viva também no colegiado, porque atesta a capacidade de representação desse fórum para as diferentes regiões funcionais e para as diferentes também práticas sociais artísticas das artes visuais que são realizadas aí ao longo do próprio estado do Rio Grande do Sul, né? Acho que aqui tu só traz as diferentes RFs, né, Cris? É isso? Isso, são as diferentes RFs. Na época eu fiz essa imagem para a gente ter uma noção de de que região a gente está falando, e exemplifiquei com algumas cidades daquela região. Mas há uma tabela que já está totalmente listada, cada uma das cidades, né? E inclusive aquelas que têm universidade, aquelas que têm pontos de cultura, também um nível de contemplação da Lei Paulo Gustavo, algumas coisas já são trabalhadas nesse sentido. Tá. Bom, aqui eu trago então uma imagem do Instagram do colegiado, ele é o nosso principal meio de comunicação com a sociedade civil hoje em dia, para além do e-mail, mas o nosso Instagram tem funcionado super bem e a gente estabeleceu um ritmo comunicacional nele, sobre o qual a Mona pode falar muito mais, né, e com muito mais propriedade em um outro momento para vocês. Eu não sei se ela ainda está na reunião, mas ela precisava sair mais cedo hoje, mas nós desenvolvemos uma série de estratégias aí de comunicação para o colegiado nesse período da nossa gestão. Então, fica também uma sugestão de que o colegiado continue utilizando de uma maneira propositiva e não apenas de uma maneira assim a replicar posts de interesse do setor, mas que ative essa mídia social de uma outra maneira, né? Foi o que nós tentamos fazer, claro, dentro das limitações do próprio colegiado, com seus recursos humanos aí não remunerados, voluntários, é claro, e também uma equipe pequena, né, de 4 pessoas. Eu já falei sobre o YouTube, eu não vou falar isso de novo, né? Mas é importante só mencionar que nós também, eventualmente, participamos de outras ações, por exemplo, a questão da premiação Dana, né? Já é o 2º ano que a Dana, o Prêmio Dana, nos convida, através da Prefeitura de Gravataí, para indicar pareceristas do colegiado, para que, enfim, avaliem as propostas submetidas à premiação, mas também dando cursos e formações para os agentes interessados de Gravataí e de cidades vizinhas, né? Então é bem provável que o colegiado seja convocado aí para a 8ª edição do Dana também, selando mais um ano dessa parceria que é realizada com o próprio colegiado. Importante mencionar que essa participação ela tem previsão de remuneração sempre dentro do Prêmio Dana, tá? Então, só mais alguns dados para concluir, gente, aí eu prometo que eu termino a apresentação. Em 2023, então, tivemos 6 membros do colegiado no Prêmio Dana e 1 membro do colegiado em escutatórias do Conselho Estadual de Cultura. Em 2022, tivemos 1 membro do colegiado na coordenação da comissão de avaliação do FAC Visual, 3 membros do colegiado na comissão de avaliação, para além da sua coordenação, 3 membros também no Prêmio Dana, 1 membro do colegiado no pleno do Conselho Estadual de Cultura falando sobre o mapeamento, se não me engano foi a Cris, e 1 membro em um evento promovido pela SEDAC, pelo IAV e pelo RS Criativo, eu acho, falando sobre questões relacionadas a mapeamentos e pesquisas em artes visuais, tá? E é isso, gente. Agradeço a paciência de vocês, desculpem termos nos alongado. Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma colaboração? Uma pergunta? Cris. Um comentário, tá, para reuniões futuras e um pedido. O pedido, a Mona já saiu, né? O pedido é abrir as câmeras para a gente fazer um registro. E o comentário é sobre essa questão da solicitação do colegiado com relação a avaliações, né, avaliadores. Acho que, inclusive, talvez a Lei Paulo Gustavo e talvez a próxima Aldir Blanc comece a demandar mais esse tipo de solicitação ao colegiado, viu?
tá? Que a gente fez essa recomendação que houvessem pessoas da área para fazer avaliações de projeto, e talvez isso venha aumentar aqui a demanda dessa solicitação. Então, se puderem abrir a câmera. Quer tirar uma foto agora ou prefere mais ao fim, Cris? Feito? Então tá. Bárbara estava com a mão levantada. Eu queria só lembrar, né, enfim, acompanhei todo o trabalho desenvolvido ao longo da gestão passada e foi exemplar, assim, a divisão dos grupos de trabalho e o quanto foi efetivo esses grupos, né, mas, assim, eu apontei algumas coisas, assim, para a gente ter como horizonte, talvez, trabalho para a nova gestão e queria também fazer recomendações, assim, primeiro, de uma apropriação que a gente tem que ter em relação ao plano setorial, porque ele foi debatido, né, aqui no colegiado, item a item, enfim, construído isso muito coletivamente, mas de que a gente tem em mente que esse é o nosso plano, né, ele é um plano efetivo, com metas estabelecidas, prazos, né, enfim, que há ali algumas indicações de outras instituições, mas também há responsabilidade do próprio colegiado, né, dentro dos eixos de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ter isso, assim, muito claro, né, de que a gente tem que tirar do papel aquelas metas ali e fazer com que isso vire, de fato, uma política pública para o Estado. No mais, eu também queria... tu fez a recomendação, né, da Cris em relação à coordenação, continuação dela no grupo de trabalho do mapeamento. E eu queria aqui também deixar, não sei como isso é registrado, se por regimento, ou enfim, mas eu gostaria primeiro de pedir a Cris, né, que, por favor, continue com a gente no mapeamento, assim, porque ela fez um trabalho muito incrível, né, de articulação, como bem foi apresentado, assim, com uma série de instituições, com 7 universidades, com um grupo de trabalho, um comitê científico, enfim, uma formulação já toda pronta e o quanto esse trabalho ainda é importante, né, que talvez seja um dos bebezinhos que a gente mais tem orgulho, assim, Cris, que tu gerou, cuidou, né, enfim, e que eu gostaria de te pedir para continuar com a gente nesse GT, queria também pedir ao pleno, assim, esse consentimento, né, de que a Cris continue com a gente nesse grupo de mapeamento tão importante, assim, então queria deixar isso. No mais, acho que é isso, gente. É isso. Só eu acho ótimo, que legal que tu faz esse pedido também ao pleno. É importante só mencionar assim, que a Cris não pode coordenar esse GT do próprio colegiado, porque esse GT ele precisa ser tocado por alguém do próprio colegiado, e a Cris não vai mais fazer parte do colegiado, como eu também não vou fazer mais parte do colegiado. No entanto, a Cris segue, porque ela foi recomendada pelo... o nome dela foi referendado pelos pesquisadores do comitê científico para coordenar o comitê técnico do mapeamento. Tá? Então, esses papéis a gente segue executando, eu e a Cris. Eu, como coordenador do comitê científico. Cris. O que eu posso é, como o grupo de trabalho, a intenção dele é discutir mais sobre um determinado tema, ele pode, sim, fazer uma reunião convidando pessoas externas a participar para contribuir. Então, nesse grupo de trabalho, eu posso participar, que é para trazer o que está acontecendo no mapeamento. Perfeito, perfeito. Bom, depois a gente vai se reunir também, né, com a mesa eleita, enfim, a gente conversar sobre essa continuidade dos trabalhos. Mas é isso. Muito obrigada, gente. Eu queria também aqui fazer um registro de agradecimento, assim, tá aberto meu microfone, sim. Mas sim, agradecimento e ao aprendizado todo, né, mas principalmente da doação, assim, né, esse é um trabalho voluntário, né, bem lembrado também, né, Guilherme? Mas que lindo e muito obrigada ter vocês, assim, que ainda vou continuar, viu, enchendo o saco bastante,
Mas favor. que presente ter tido vocês nesses últimos 2 anos, assim, da vida, Guilherme, Cris, a Mona que saiu, enfim, e todo o grupo, mas especialmente vocês 3, e o Ed tá aqui, né, Ed? Porque vocês são, assim, incríveis, a doação que vocês têm com o mapeamento, não, com o colegiado, e sobretudo com a sociedade, né, do Rio Grande do Sul, no setor das artes visuais. Vocês são um presente para o Estado, assim, o trabalho que vocês fizeram até aqui foi muito bonito, gente, maravilhoso, muito obrigada. Obrigado. Amo vocês. A gente fica super contente com o reconhecimento de vocês. E sim, seguimos juntos. Nos atazana, Bárbara, por favor. E Sofia, e Laura, e Aline, não tenham receio, por favor. Estamos à disposição de vocês, tá? A gente vai participar eventualmente, que mais quietinhos, até para que vocês toquem com liberdade, assim, e sem aquela presença, assim, né, de uma coordenação antiga, mas seguimos acompanhando os trabalhos, até porque esse fórum é um fórum super importante e que mostra a cada gestão seu amadurecimento. Eu acho que esse ponto precisa ser também reiterado, o quanto esse espaço ele amadurece em pautas políticas, o quanto ele amadurece em pensar estratégias para o setor, e o quanto ele só ganha também com essa nova composição que agora faz parte do seu novo pleno. Muito obrigado, gente. Se não tiverem mais nenhuma questão, eu passo agora a coordenação para a Bárbara. Bárbara, agora todos os trâmites e formalidades e protocolos, tudo contigo. Tu encerra a reunião agora. Chegou até criança aqui, olha só que maravilha. Bom, gente, eu acho que a gente tem que se reunir, né? Eu, a Sofia, a Aline, fiquei muito feliz, e a Laura com essa mesa maravilhosa de meninas, fazer um grupo ali para a gente se organizar e pensar também. Eu lembro muito o exemplo mesmo do que o Guilherme fez, né? Da gente ter uma estratégia de, que meu filho, já vou. Olha só, viu? É assim a vida real. Espera aí. Desculpa, gente. Enfim, a gente apresentar talvez uma estratégia de trabalho, acho que a gente já dá esse tom, né, de que há uma horizontalidade, uma vontade de que todos os membros sejam envolvidos, não só a mesa diretiva, acho que é importante, porque, enfim, né, gente, a gente está aqui para representar todas essas regiões funcionais que foram ativadas aqui de representação mesmo no colegiado, e é isso, a gente vai entrar em contato ali pelo grupo, né, Gui? Eu vou também reunir com o Guilherme e a Cris em algum momento essa semana para ter essas trocas, assim, mais administrativas, digamos assim, das questões de e-mail, YouTube, enfim. Mas é isso. A gente tem só a questão aqui das agendas, né, gente? A gente tem uma organização de uma reunião por mês, é o que estava acontecendo, né, na gestão passada do colegiado, que é muito bom, porque a gente se encontra, talvez um pouco mais extensas as reuniões, mas uma vez apenas por mês, que não fica puxado para ninguém, assim, né, mais tranquilo. A gente teria que rever esse agendamento, se fica bom esse dia, porque ele também foi uma consulta, né, construída coletivamente, de que na segunda-feira ficava melhor para a maioria do pessoal do colegiado, então a gente pode rever essa data, enfim, esse horário, fazer uma enquete, assim, de repente, ali no grupo, para a gente só fazer essa consulta, né, de que se tá bom assim, se continuamos assim, e depois tem já marcado até dezembro, né, Gui, eu acho, as reuniões, agenda, né? Tem, mas vocês podem mudar como vocês quiserem e como o pleno decidir melhor. Nós estendemos até dezembro por uma formalidade. Quando eu estava com a Mona fechando o calendário de reuniões ali, a gente foi fechando até dezembro, e acho que nem nos demos conta de que a gente teria as eleições e a troca de gestão no meio do caminho. Vale uma consulta, né, para ver se está bom para todo mundo, assim, mas a princípio, talvez de seguir esse agendamento já, né, que a gente já tem esse calendário. Posso só falar de algumas coisas prioritárias que eu acho que seria legal de deixarmos registradas aqui para vocês, assim. É muito importante que vocês façam essa reunião entre vocês da coordenação
e que estabeleça um plano de gestão para vocês entre 23 e 26, e que isso seja apresentado publicamente para a sociedade civil e para o pleno assim que possível, se não na primeira reunião do próximo, a primeira reunião de pleno próxima, a logo em seguinte, tá? Então, não deixem para muito depois do plano de gestão, é bem importante. Fazemos a passagem das senhas de Gmail e Instagram para vocês também ao longo dessa semana. Existem reuniões e uma agenda de reuniões com a coordenação do Sistema Estadual de Cultura que vocês precisam se comprometer em participar. Caso tu não possas participar, Bárbara, quem precisa te representar é a Sofia. Hoje eu vou passar o teu nome e o teu contato, então, como o da Sofia, para o Rubinho, que é o coordenador do Sistema Estadual de Cultura, e fazer a inclusão de vocês no grupo dos coordenadores de colegiados com o Sistema Estadual de Cultura. Por favor, não deixem a peteca do mapeamento cair e nem a peteca da conferência setorial em articulação com o próprio IEAV cair também. Isso é alguma coisa que está acontecendo agora. Se preparem para a Conferência Estadual de Cultura. O indicado para representar as artes visuais está presente hoje nessa reunião, que é o Edson Possamay. Então, mantenham essa articulação com ele. Pensem nisso da organização das reuniões mensais ou quinzenais, ou como vocês acharem melhor. Bárbara, tu como coordenadora define a pauta, tu envia com antecedência para as pessoas, e o link para a reunião precisa ser um link público divulgado também com antecedência e de preferência nas mídias sociais, para que a sociedade civil também possa participar caso se interesse. Tá? As reuniões do colegiado são reuniões públicas, é importante que esse pleno mantenha o caráter público dessas reuniões no futuro. Essas eram as minhas recomendações. Eu agradeço mais uma vez vocês. Encerra, Bárbara. Tu que tem que encerrar, tu é a nova coordenadora. Ai, Guilherme. Então tá, gente. É isso. A reunião está encerrada. Reunião de pleno no dia 9/10. Muito obrigada pelo voto de confiança. Assim, obrigada, gurias, assim, também por se colocarem à disposição e que a gente tenha um lindo e belo trabalho na próxima gestão. Muito bem. Parabéns e mais uma vez bem-vinda a todos. Parabéns, gente.